E vem conferir a análise do 8º episódio da terceira temporada de Demon Slayer, Kimetsu no Yaiba. E lançou o 8º episódio da terceira temporada de Demon Slayer Kimetsu no Yaiba. Episódio esse que é focado totalmente no Hashira da Névoa, algo super interessante. Eu já começo falando que pra mim, esse 8º episódio foi o melhor episódio da temporada como um todo. Eu achei que ele foi o melhor em relação à animação, eu achei que ele foi o melhor na parte de história, e eu também achei que foi o melhor na parte de desenvolvimento de personagem. Porque durante a temporada a gente teve bons episódios até agora, episódios interessantes, mas eu senti que falta alguma coisa dessa temporada. Tá ficando muito focado na ação e eu acho que a história nessa temporada tá sendo deixada um pouco de lado. E aqui eu acho que foi o episódio que mais eles desenvolveram, pelo menos a história pessoal do Hashira da Névoa. Se a história da temporada como um todo não foi tão, ela não andou tanto, inclusive a história da temporada como um todo, ela não é super complexa. Então sempre parece que a história não tá andando tanto. Mas aqui pelo menos eles desenvolveram o personagem e parece que tem mais camadas aqui, focado em um personagem específico. A gente começa como o outro episódio terminou, como o 7º episódio terminou, com ele tirando os espinhos do seu corpo. Depois logo disso ele começa a ter algumas lembranças do seu pai, e aí a gente começa o flashback. E o flashback dá para ser dividido em 3 partes, e o flashback pega quase o episódio como um todo. O flashback começa mostrando quem era ele quando seu pai e sua mãe ainda estavam vivos, mostrando o dia mais trágico da sua vida, que foi o dia que a sua mãe adoeceu, e que foi o dia que o pai do Hashira da Névoa teve que ir buscar uma planta, que seria a única planta que poderia salvar a sua mãe. Quando ele faz isso, o pai dele infelizmente acaba caindo do precipício que tinha essa planta num dia chuvoso, e ele acaba morrendo, e a mãe dele também acaba falecendo. Então já é introduzido ao flashback dele dessa maneira trágica de quem era o pai dele, que o pai dele era um lenhador, e também já introduz essa parte trágica, algo que você já cria um vínculo emocional com ele como um todo, pela sua perda. A partir daí, quando mostra o enterro que ele fez pro pai e pra mãe, a gente é apresentado também ao seu irmão gêmeo que a gente não sabia que existia. E aí chega na segunda parte do flashback, que seria a parte onde é focado nele e no irmão, focando na relação entre eles. E essa parte do flashback, ela foca bastante em mostrar como as pessoas recebem de forma diferente a notícia da morte de uma outra pessoa, ainda mais de seus pais. E afinal, eles são gêmeos, eles são muito jovens, mas obviamente a forma como eles vão receber a morte vai ser diferente. Enquanto o Hashira da Névoa tenta até certo ponto mostrar seus sentimentos, mostrar como ele é um cara mais emocional e mais coração, o seu irmão gêmeo não era dessa forma. Ele não aceitava a morte dos pais da forma como aconteceu. Então ele sempre foi um cara ele brigava com o Hashira da Névoa. Então dessa forma mostra muito essa relação dos dois, como eles eram os dois contra o mundo, mas mesmo assim eles tinham uma relação até um pouco conturbada, porque o irmão dele não dava muita brecha para eles terem essa conversa, porque o irmão dele não queria mostrar os seus sentimentos. Aí a gente começa a conhecer um pouco mais de uma personagem feminina que aparece, que tem uma certa importância também, e aí no final, que também é o que motiva o Hashira da Névoa a querer virar um espadachim, e a gente sabe que a partir daí ele vai virar o Hashira, até que um dia um demônio, um Oni, acaba aparecendo na sua porta, e aí é que é o final do flashback. Antes disso, tem um momento de desabafo do irmão do Hashira da Névoa, onde ele explica por que ele ficou tão revoltado com a morte dos pais e por que ele acredita que ele poderia ter feito algo a mais para nenhum dos dois ter morrido. Depois disso aparece o Oni na casa deles e ele acaba meio que matando o irmão do Hashira da Névoa. Ele mata arrancando o braço, ele perde muito sangue e ele acaba morrendo. Nessa parte, o Hashira da Névoa, ele ainda não é um Hashira, obviamente, mas ele é só uma criança, mas a partir daí ele tem meio que um blackout. Quando ele acorda, ele matou o demônio sem saber como ele matou. Ele chega e o irmão dele morreu. A partir daí acaba o flashback. Agora, na opinião do flashback como um todo, o flashback em si não é ruim. Eu tava muito ansioso para ver esse flashback. Já tinha aparecido na abertura e eu acho o personagem que ele tem um potencial gigantesco de crescer ao longo da temporada. Agora nem tanto porque faltam 3 episódios para acabar a temporada. Mas ele é um personagem super interessante, eu queria ter visto mais. Eu tava bem ansioso para ver o flashback dele. Então nesse ponto, não achei ruim. Você entende por que ele é do jeito que ele é. A parte dele ser um cara emocional, a parte dele ter um trauma na sua vida, que meio que acabou com a vida dele. Tudo isso acaba sendo muito interessante. Até na parte do blackout, que ele não lembra como ele matou o Oni, também diz muito sobre a personalidade do próprio personagem. E a partir daqui é até legal pra ver como ele tendo essa memória, e ele parece que ele não lembrava disso. Tudo que aconteceu foi tão traumático que ele não lembrava de como ele chegou nessa situação. Então é muito interessante o flashback pra gente conhecer um pouco mais dele. Nesse ponto eu gostei muito, achei que o flashback ele foi sucinto, mas mostrou muita coisa, a ponto que você conhece mais do personagem. Foi o que eu falei na abertura. Apesar de ter um flashback curto, você se importa mais com ele, você liga mais pra
ele, você entende mais ele e ao mesmo tempo você consegue desenvolver bem o personagem. A única crítica que eu tenho, mas não é ao flashback, é a Demon Slayer como um todo, é que parece que todo o passado de todo personagem é igual. Todo do Genya, do Tanjiro, sempre que vão mostrar como foi o passado deles, o que aconteceu do passado triste, parece que a autora não tem uma criatividade para criar algo novo, algo inovador. Parece que eles mudam o tabuleiro com personagens diferentes, mas os flashbacks são iguais. Uma família sendo massacrada, os pais sendo massacrados, os filhos sendo massacrados. Parece que fica muito na mesma coisa. E isso me incomoda um pouco no Demon Slayer como um todo. O flashback em si não é ruim, mas acaba caindo no que eu acho que é o maior calcanhar de Aquiles de Demon Slayer. A sua história. O universo é rico e com um potencial gigantesco. A parte dos traços dos personagens, do design é maravilhoso. E a animação é muito bonita. Mas a história parece que precisa de alguém mais criativo para desenvolver tudo isso. Eu sinto isso no Demon Slayer. Vários arcos, quando eles vão sendo introduzidos, parece que é uma grande repetição de várias coisas. Esse flashback me incomodou um pouco nesse ponto. O flashback em si não é ruim, e eu gostei de como ele apresentou mais os personagens. E a animação muito bonita ajudou a criar uma relação com o episódio como um todo. Eu queria saber mais sobre aquilo, mas o flashback ser uma história tão parecida com outros personagens me incomoda um pouco, porque já é a terceira vez que a gente vê meio que um flashback, uma história de origem para um personagem muito parecida. Mas o flashback em si não é ruim, só a parte da originalidade que tá faltando ali. E aí chega no final do episódio, e aí eu acho que é a parte que todo mundo mais espera, porque é a parte que o Hashira da Neva vai realmente lutar, é a parte que ele ganha sua espada nova, é a parte que a gente vai ver ele em ação, e uma animação belíssima, ajuda a fazer com que o episódio meio que se encerra de uma forma emocionante, que você fica, eu quero ver o próximo, eu quero ver mais luta desse cara, porque a animação é muito bonita, muito bem feita e empolgante. A parte do azul com o branco, e junto com o visual dele, que mistura muito do preto com o verde, ajuda muito a fazer com que a cena seja lindíssima, misturando com o que o Demon Slayer tem de melhor, cenas de ação com uma belíssima animação. No fim, o episódio 8º de Demon Slayer estavam levando a gente realmente pro fim da temporada, afinal só faltam 13 depois disso, e tem coisas muito interessantes. Pra mim ele foi o melhor episódio da temporada, porque ele foi, de novo, o que melhor fez a história andar, fez um flashback interessante e uma animação fantástica, que fez com que o episódio fizesse que no começo você criasse uma relação e uma amizade, vamos dizer assim, com o Hashira da Neva, e que no final você tá tão envolvido com ele, com a história dele, que você se preocupa com a luta e também a forma como ele vai lutando. Você meio que vibra com ele através dos golpes que ele dá. Curte para fortalecer o canal, se inscreve para não perder os próximos vídeos. E aí, o que você achou do 8º episódio de Demon Slayer Kimetsu no Yaiba? Que nota você daria pra ele? Comenta aqui embaixo. Eu volto no próximo vídeo.